Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de RPG. Hoje nós trataremos da escoliose, uma patologia muito importante e que é tratada com a reeducação postural global. Vamos então para a nossa aula. Então a escoliose é muito conhecida de vocês já. Todo mundo já ouviu falar que fulano tem a coluna torta, né? Percebeu ali na hora de vestir uma roupa que a roupa não ficou bem no corpo, parece que a roupa não está legal e, na verdade, não está encontrando, né, uma simetria, porque a pessoa também não está simétrica, né? Os ombros não estão simétricos, o quadril não está simétrico, e a partir daí você percebe, então, que existe uma escoliose, que nada mais é do que um desvio lateral da coluna vertebral. Então, a coluna, que deveria ter as suas curvaturas fisiológicas apenas, né, a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar, ela acaba tendo aí uma inclinação para lateral, né? Então, todo desvio lateral da coluna vertebral é uma escoliose. E ela é classificada conforme essa curva que ela faz, né? Então, ela faz uma curva formando ali uma barriguinha, né? Então, se essa barriguinha vai para a direita, ela é uma escoliose com convexidade à direita, né? Essa barriga aqui é chamada de convexidade. E é importante porque os músculos nessa região da convexidade, eles estão alongados, né? Eles estão em sofrimento. E os músculos da região côncava, eles estão encurtados e eles precisam ser alongados, né? Então, na RPG, eles vão ser trabalhados globalmente, né, através das cadeias, e que o corpo é colocado, né, numa posição e a pessoa força, né, como se fosse fazendo força para crescer durante essas posturas, e isso daí vai ativar esses músculos, e a longa permanência nessa posição vai dar o resultado que a gente espera, né? Lógico que é um tratamento prolongado com RPG. Então, aqui no desenho nós temos uma escoliose, né? Tóraco-lombar. E ela pode também ter compensações formando um S. Então, escoliose é uma palavra grega, né, originalmente, aí, que significa curvado. A pessoa fica curvada. Hoje é uma palavra usada para descrever o tipo mais comum de curvatura espinhal vista frontalmente ou posteriormente. Tanto no plano anterior como no plano posterior, você pode avaliar e perceber a presença aí da escoliose. Então, a palavra é simplesmente um termo descritivo, né? Então, a pessoa tem escoliose. É como se você dissesse, a pessoa tem dor de cabeça, né? Ela não é um diagnóstico preciso. O que está acontecendo, né, com esse paciente? Ele tem essa alteração estrutural, mas o que está acontecendo ali em volta? Qual foi a origem dessa escoliose, né? Quais são as musculaturas envolvidas, né? Quais estruturas estão envolvidas? Ela prejudica a respiração, não prejudica a respiração? Tem muitos fatores envolvidos. E para se definir o tipo e a gravidade dessa condição, não tem nada melhor do que a avaliação, né? É necessário ser um bom fisioterapeuta aí para avaliar corretamente essa escoliose e definir a melhor forma de tratamento. Então, quando uma escoliose se desenvolve, a coluna vertebral dobra-se lateralmente e gira ao longo do seu eixo vertical. Isso quer dizer que a coluna vertebral sofre uma alteração tridimensional, isso mesmo. A vértebra, ela não só inclina lateralmente, ela inclina lateralmente, ela inclina anteriormente ou posteriormente, e ela roda também, né, ao longo do seu eixo.
Então, você tem inclinações laterais, anteroposteriores e rotações, né? Por isso uma alteração tridimensional. E escolioses, né, de longa duração aí, em que a pessoa apresenta ela por muito tempo, elas podem apresentar deformidades ósseas, né? Pode existir, né, alterações degenerativas ali, ósseas e nos discos também, né? Então é comum você encontrar pacientes já com uma certa idade que tem escoliose há muito tempo e você perceber essas alterações. Elas têm efeitos, né, a escoliose tem efeitos estéticos e fisiológicos. Então, uma é que ela causa dor, né? E outra é que ela causa esse incômodo estético. A pessoa se sente mal, né? Porque o ombro fica mais baixo do que o outro, ali na cintura, né? Não fica uma cintura simétrica na hora de vestir roupas, né? As roupas não parece que não caem bem na pessoa devido a essa alteração, né? E com consequências a longo prazo, né? A escoliose pode resultar em problemas da saúde significativos, né? Quando uma escoliose grave e de alta curvatura. Em alguns casos, é recomendável até a cirurgia. Sinais e sintomas da escoliose. A escoliose nem sempre é perceptível, tornando-se perceptível apenas quando a curva progride significativamente. Então, ela passa despercebida, né, por um período, e só quando ela começa a progredir muito que a pessoa, então, vai notar, né, essas assimetrias. Os sinais que podem indicar a patologia, né, são ombros ou quadris, né, nas cinturas ali, eles estão assimétricos, né? Um sistema de compensação, um sistema tampão que tem que se ajustar a esses desvios laterais. Então, ombros e quadris compensam nessas alterações da coluna e ficam assimétricos. O tronco, né, normalmente inclinado para o lado, é resultante do encurvamento da coluna para a lateral. Então, você olha o tronco, a posição da cabeça, eles estão inclinados, né, para um lado. A clavícula proeminente, a pessoa fica se olhando no espelho e se pergunta, né, por que a minha clavícula é diferente da outra, né? Então, o fato de uma clavícula ser diferente da outra é porque você tem ali, provavelmente, uma rotação vertebral, né? Ou além da escoliose, né, você pode ter também um aumento da cifose, por exemplo, e isso aí causa mais alterações ainda, levando a proeminências ósseas, né, e assimetrias muito maiores. Então, a presença, por exemplo, de uma clavícula proeminente indica que há uma rotação, né? Você percebe também a posição de um ombro mais à frente em relação ao outro, e tem que ser investigado, então, na coluna vertebral se há, né, uma escoliose ou não devido a essa clavícula proeminente. É bem provável que você tenha aí uma escoliose, né, com rotação vertebral. Cansaço e dores nas costas, né, após longo tempo em posição sentada ou em pé. A pessoa tem muito cansaço, muita dor, né, além do normal, além do habitual, que uma pessoa normal passasse ali, né, por um tempo sentado na posição de pé. Essas pessoas com escoliose, elas sentem muito mais cansaço e dores do que as pessoas que não têm escoliose. Então, isso chama muito atenção também para uma investigação. Então, aqui nós temos uma observação, né, de um paciente com escoliose, uma paciente. Então, a cabeça ela não está centralizada, né? Você vê aqui a inclinação da cabeça em relação ao resto do corpo. O ombro está mais alto, há uma simetria de ombros, né? A escápula está mais alta e possivelmente mais saliente. Espaços desiguais entre o braço e o tronco, né? O sinal de Thales, o triângulo de Thales, como é bem conhecido, essa região forma um triângulo, né? Ele fica assimétrico, um lado fica mais aberto, o outro fica fechado.
Isso aqui é importante investigar. Um lado do quadril mais evidente, né? Então, você tem um lado mais evidente, né? A silhueta aqui bem mais acentuada. E o outro lado você vê aqui que quase não tem o desenho da cintura, né? Então, a simetria de quadril, a simetria de ombros, sinal de Tale, né? Essa omoplata mais alta e possivelmente mais saliente vai ser bem mais evidenciada quando a pessoa se inclina, né, anteriormente, e você tem aí a gibosidade, né, uma elevação nessa região aqui da coluna, formando aqui uma giba, né, provavelmente desse lado. Então, curvaturas da coluna vertebral, você tem a escoliose, que é o desvio lateral da coluna vertebral, a hipercifose, que é o aumento da cifose torácica, né? E a hiperlordose, que é o aumento da lordose lombar. Todas essas alterações são tratadas com o uso da RPG. Tipos de escoliose. Existem muitas causas de escoliose, assim como há muitas causas para uma dor de cabeça, né? Então, é tarefa do ortopedista determinar qual tipo de escoliose você tem. Normalmente, a pessoa passa pelo médico, né? Porque ele vem com esse histórico de dores nas costas, de cansaço muito acentuado. Então, o ortopedista vai determinar lá que tipo de escoliose é essa, né? Através da avaliação, e encaminhará para a fisioterapia, né? Porque a fisioterapia é imprescindível para esse tipo de tratamento. Abaixo temos os tipos de escoliose mais comuns para ajudar a orientá-lo. Então, vamos ver aqui as mais comuns. A curvatura pode se localizar na parte inferior da coluna. Então, na parte inferior da coluna é a escoliose lombar, né? Acontece na região lombar. Na parte média da coluna, a escoliose torácica. Ela pode ir desde a parte superior à inferior, formando uma escoliose tóraco-lombar. Pega tanto a torácica como a lombar. Em alguns casos, para além da curva primária, existe outra que é normalmente adquirida na forma de compensação e faz com que o conjunto apresente uma forma de S. Na RPG, a escoliose vai ser tratada através de posturas. Nós falamos que o tratamento da RPG se baseia, né, na manutenção aí de posturas por um tempo prolongado. Uma dúvida, né, que fica na cabeça dos fisioterapeutas aí é qual curva tratar quando tem um S, né? Então, ele trata a curva inferior, trata a curva superior. Qual que deve ser dado aí o enfoque, né? Qual delas que precisa de maior atenção? Então, nós temos que descobrir qual é a curva primária, né? Normalmente, a curva primária é que origina a secundária. Então, se você trata bem da curva primária, você, consequentemente, vai ter um efeito na secundária, que ela é compensatória. Então, numa escoliose tóraco-lombar, a ênfase, né, deve ser dada principalmente na região lombar. Então, começa-se ali uma escoliose primária na região lombar e compensa-se na região torácica. Então, tratando da região lombar, você tem aí uma compensação, né, da torácica. Mas na RPG, como nós tratamos as cadeias, né, posicionamos o paciente ali corretamente nessas posições da RPG, nós tratamos do conjunto como um todo, né? Isso aqui que é importante, porque você evita, né, o paciente de compensar, né? Às vezes é um pouco desconfortável ficar naquela posição por um longo período, mas ele acaba se adaptando, né? E essa é uma das eficácias da técnica, você tratar o conjunto, né? E não ficar dando ênfase só numa parte, né? Porque você tem todo o conjunto, se você tem a cadeia ligada, né? E a fisioterapia tradicional, às vezes, tenta trabalhar só com um segmento da coluna, né? Então, lógico que tem que ser o segmento da curva primária, né? Aquela que originou a escoliose. Mas, trabalhando-se o conjunto, você vai ter um resultado
talvez aí mais eficiente, né? Pelo menos mais, como que eu digo, um tratamento mais aceitável, né, pelo paciente por se manter, né, naquela postura e você não forçar só uma região, né, mas as forças serem distribuídas por toda a cadeia muscular. Então, aqui os tipos de escoliose. Nós temos a escoliose torácica convexa à direita. Então, se você olhar aqui, né, aquela barriguinha, convexidade está para a direita. Então, ela é torácica porque ela compreende o segmento do tórax. Aqui uma escoliose tóraco-lombar, ela pega tanto a torácica como a lombar, e essa barriguinha, essa convexidade, ela está inclinada para a direita. Então, convexa à direita. Agora aqui nós temos a coluna, né, ela segue normal, e lá na lombar, ela cria aqui uma barriguinha para a esquerda, ó. Então, nós temos uma convexidade para a esquerda, escoliose lombar, né, com convexidade para a esquerda. E aqui uma escoliose em S, né, na região torácica, ela tem uma convexidade para a direita e na região lombar uma convexidade para a esquerda, formando aqui um S, né, uma escoliose compensatória. Então, essas curvas poderão ser classificadas em escoliose funcional ou postural. O que é escoliose funcional ou postural? A coluna é estruturalmente normal, mas parece curvada por causa de outra disfunção, como diferença no comprimento das pernas ou espasmos musculares nos músculos das costas. Então, pode ter o quê? Um membro inferior mais curto, e criar uma condição de escoliose funcional. Outra, a curva é geralmente leve e muda ou desaparece quando a pessoa se inclina para os lados ou para a frente. A pessoa faz um movimento, né, de inclinação e a curva desaparece. Então, essa é uma escoliose funcional, né? Você tem aí correções, né, no membro inferior ou na postura e essa curva desaparece. Ela não está estruturada ainda, ela não está mantida, né? Ela não é uma curva rígida. Agora, já a escoliose estrutural, nesses casos, a curvatura ela é fixa, né? Ela já se estruturou, ela não vai desaparecer quando a pessoa mudar de posição. Então, isso é uma escoliose estrutural. E é a mais difícil, né? Mais complicada de tratar. Então, a escoliose estrutural, normalmente nós não conseguimos reverter uma escoliose estrutural, né? O que nós fazemos é um tratamento para melhora das condições gerais do paciente, né? Melhora do quadro álgico, mas uma vez que ela se estruturou, houve essa alteração tridimensional, né? Nós temos pouco resultado para corrigir essa escoliose aí. Não tem como você reverter, né? Então, existem diferentes tipos também de escoliose estrutural. Primeiro, a escoliose congênita, né? O tipo de curva que vai se desenvolver por causa de vértebras anormais. Essas vértebras têm defeitos e a coluna vai acompanhar, então, essas alterações. Uma vértebra, então, ela está irregular em uma das suas partes ali e o segmento superior começa a se inclinar em direção a essa parte que está, por exemplo, com uma depressão, né? Então, começa ali uma inclinação e as vértebras acompanham esse defeito se inclinando também. Então, essas anomalias congênitas, né, e outros sistemas corporais aí é bem frequente associada aí, né, a anomalias de outros órgãos, né? Então, você tem aí o coração, os rins, né, que podem ter também anomalias congênitas. Então, é necessário uma investigação detalhada das crianças que sofrem esse diagnóstico, né? Uma vez que
A anomalia pode não ser só na coluna vertebral. A escoliose neuromuscular, né? Há uma grande variedade de doenças e distúrbios do sistema nervoso central. Então, uma desordem, né, no cérebro, uma lesão cerebral, né? Você vai ter aí prejuízo de nervos e músculos que podem resultar no desenvolvimento da escoliose. Um exemplo é a distrofia muscular, né? Que é uma dessas condições aí, a distrofia muscular progressiva, né? Distrofia de Duchenne, são alterações que levam, né, uma escoliose neuromuscular. Escoliose paralítica é um termo associado à curvatura de pessoas aí que sofreram, né, desordens ou lesão na medula espinhal. Então a pessoa ficou tetraplégica ou paraplégica e a partir daí surgiu uma escoliose, né? Então você tem aí uma perda precoce da função da medula. Após a lesão começou então a surgir essa alteração porque músculos, né, estabilizadores foram paralisados e essa falta de estabilização da coluna permitiu com que ela se inclinasse. Também o tratamento dos tipos de escoliose mencionados acima é muito dependente do paciente, né? O tipo de escoliose vai depender do paciente. Há muitos fatores que entram no processo de tomada de decisão do ortopedista, especialista em coluna ou neurologista responsável pelo paciente. Eles vão tomar a melhor decisão aí para tratar desse paciente. Escoliose lombar degenerativa, outro tipo, resultado da degeneração assimétrica da coluna vertebral. Então, começa um processo degenerativo, degenera o disco, degenera a parte óssea também, né? Então, você tem as osteoartroses, né? Você tem osteoporoses, que podem conduzir a uma escoliose, né? Por degeneração da arquitetura, né, óssea, ou degeneração discal. Escoliose estrutural e funcional, escoliose idiopática. Vamos lá. Estamos falando de escoliose idiopática, é uma escoliose que não tem causa conhecida. Não adianta, escoliose idiopática é um termo que quer dizer isso. A causa dela não é conhecida. Mais de 8 em cada 10 casos de escoliose são idiopáticos. Não se sabe por que surgiu esse tipo de escoliose. Então, é a mais frequente, né? É a mais frequente. Foi inserido um bitmap aqui. E não se sabe por que ela se desenvolve, né? Não é devido a má postura e algumas se mostram aí que o seu aparecimento não poderá ser mais comum durante as fases de crescimento mais rápido, né? Entre os 10 a 12 anos de idade para as meninas e 11 anos aí para os meninos. Então, não se sabe porque ela se desenvolveu, né? Então, é estranho isso, né? Você não saber a causa, mas é o que acontece. E o médico já coloca lá no diagnóstico, escoliose idiopática, né? Então, uma condição não associada a qualquer outra doença ou distúrbio. Essa pessoa não teve uma escoliose porque já tinha uma doença, porque ficou numa posição, porque carregou uma mochila pesada, por causa da alimentação, não tem nada a ver, né? Infelizmente, o termo idiopático é amplamente utilizado na literatura médica para indicar que a causa de uma dada condição é desconhecida. Não só na escoliose também, né? Mas também porque nós temos aí várias doenças, né, que constam lá como causas idiopáticas, né? Causas desconhecidas, não se sabe a causa. Escolioses funcionais, né? Frequentes em adolescentes, as curvas são leves e desaparecem por completo com a flexão da coluna vertebral, ou bem com o decúbito, visto que não estão estruturadas. Então, as funcionais comuns em adolescentes, né?
elas não desaparecem, elas são leves, né? E melhor, né? Elas desaparecem por completo quando você faz movimentos aí da coluna ou quando muda, né, o decúbito. Já as estruturais, as diferenças, né, de membros inferiores levam a um desequilíbrio pélvico e secundariamente a uma curva vertebral para a reequilibração corporal. Então, a pessoa que passou ali muito tempo com um membro inferior mais curto em relação ao outro, essa pessoa pode ter desenvolvido inicialmente uma escoliose funcional. Como não foi observado, não foi tratado essa condição, evoluiu para uma escoliose estrutural. Então, ficou ali uma deformação, uma deformidade da coluna, um desvio lateral mantido. Escoliose idiopática. Existem 4 tipos principais de escoliose idiopática que são classificados de acordo com a idade de início. Então, os 4 tipos principais. Primeiro, escoliose infantil, até 2 anos de idade. Então, a escoliose idiopática infantil é uma condição rara, até 2 anos, né? É mais comum em garotos e meninos e tende a melhorar com medidas simples, alongamento, mudança na posição de dormir. O diagnóstico precoce e o tratamento são importantes, uma vez que as curvas menores são verdadeiramente curáveis na maioria dos casos. Então, isso aqui é uma escoliose muito fácil de tratar, né? Desde que descoberto precocemente, né? Porque ela surge até os 2 anos de idade. Depende aí de uma observação muito rigorosa, né? Para poder aí fazer os alongamentos e as alterações posturais na posição de dormir. Escoliose juvenil idiopática. Essa aqui vai de 2 a 10 anos de idade. Então, uma curva que se desenvolve na faixa etária, né, de 2 a 10 anos, é chamada de escoliose juvenil idiopática. Também aparece ali uma escoliose, não se sabe por quê. Escoliose idiopática do adolescente, de 11 a 17 anos, muito comum, né? Este tipo de escoliose aparece no início da adolescência e é muito mais comum em meninas do que em meninos, olha só. Então, as meninas na adolescência, né, incomoda muito a parte estética, principalmente nessa fase, né, de 11 a 17 anos, e as meninas, então, tendem a ter mais esse tipo de escoliose do que os meninos. E a escoliose do adulto, né, acima de 18 anos, é uma escoliose que desenvolve após os 18 anos, por fatores ambientais e físicos tardios, né? Então, há vários fatores envolvidos aí, né? Podem ser ambientais e físicos, e essa pessoa vai, então, desenvolver uma escoliose, né? Um tipo menos comum. Existem muitos mitos sobre a causa da escoliose idiopática do adolescente. Vamos falar sobre os mitos das causas, né, da escoliose no adolescente. Vamos deixar claros aqui alguns fatos sobre a escoliose. Vamos ver. Então, se é idiopática, se não se sabe a causa, não é um problema postural. Senão a causa seria a postura. Você não desenvolve escoliose por dormir em um colchão macio, não tem nada a ver. Idiopática, né? O transporte de mochilas pesadas da escola não causa uma curva nem faz uma curva existente piorar. Você não terá escoliose por assistir televisão demais ou comer muita comida não saudável. Né? As mães falam, meu filho deve estar com escoliose porque fica assistindo televisão numa posição incorreta, comendo um monte de porcaria, né? Então, isso não tem nada a ver. A escoliose não é contagiosa, você não pode pegá-la de alguém que tem uma curvatura, né? Isso aqui é bobagem. Uma história familiar positiva é um fator de risco definitivo para escoliose idiopática do adolescente. Então, isso aqui é verdade, né? Então, você não sabe a causa, mas a história familiar interfere, né? Então, uma pessoa que tenha tido escoliose idiopática pode ser que na família dela apareça mais pessoas com o mesmo problema, né? Isso aqui é verdade. A grande maioria dos pacientes com
escoliose idiopática do adolescente, tem caso de escoliose familiar genética. Então, você tem aqui, né, uma genética, né, interferindo. Existe também uma sólida evidência científica de que fatores ambientais desempenham um papel importante em causar a escoliose. Por isso, é geralmente acordado por aqueles que trabalham neste campo que a causa da escoliose idiopática do adolescente ela é multifatorial, né? Não tem uma causa conhecida, né? Provavelmente ela seja multifatorial, né? Então, investiga-se a parte genética, investiga-se fatores ambientais, né? Mas não se pode afirmar, né, com certeza a causa dessas escolioses aí, porque ela ainda é desconhecida. Os genes ainda não identificados têm uma tendência muito forte de serem transmitidos quando falamos de mulheres. Então, se fosse genético, né, teria esses genes identificados, mas não foram identificados ainda esses genes. Então, permanece aí uma incógnita, né? Se é genético, tem que identificar esses genes, né? No entanto, não há regras rígidas para o padrão de herança genética e uma menina ou menino que desenvolvem a escoliose idiopática do adolescente podem ser os primeiros a desenvolver em várias gerações de uma família. Então, não tem regra rígida para o padrão de herança genética. De repente, ninguém na família tem, aparece alguém com a escoliose e eles podem ser os primeiros a desenvolver e transmitir aí para várias gerações da família a partir daí, né? Mas os genes não são identificados. Muita pesquisa ainda precisa ser feita para se entender essa questão. Se um adolescente descobre ter escoliose idiopática do adolescente, é uma precaução importante que seus irmãos sejam examinados para a patologia, mas não antes dos 11 anos, né? Então, quando tem escoliose idiopática do adolescente, é bom examinar essas crianças aí a partir dos 11 anos, que é a idade, né, em que ela afeta onde inicia, né, a adolescência. Então, se uma pessoa da família tem, é bom investigar os irmãos. Quanto ao grau, as escolioses são consideradas leves até 10 graus. É traçado o ângulo de Cobb, né? Você faz um traçado nas vértebras ali para ver essa inclinação lateral. Quando ela tem até 10 graus, ela é considerada leve, né? Moderadas até 20 graus e severas a partir de 30 graus. Então, a partir de 30 graus, os médicos já prescrevem coletes estabilizadores. Além dos 40 graus, né, você já tem aí a possibilidade de cirurgias também, né? O médico já analisa, né, a evolução dessa escoliose, vê se é uma escoliose que evolui muito rapidamente, se ela está aumentando muito esses graus, e pode ser que ele opte por cirurgias. Se não, né, uma escoliose aí acima de a partir de 30 graus, ela pode ser tratada com coletes, como esse colete aqui, que é o colete de Milwaukee, né? Um colete usado apenas em pacientes com escoliose ainda não estruturada e que estejam em fase, né, de crescimento. Então, ele tem estabilização lombar, torácica, né, no queixo, na base do crânio. Então, é preso ao paciente para corrigir as assimetrias, né? E a paciente fica o dia todo com esse colete aqui, inclusive não retira ele, né? Só para tomar banho ali, para higiene, né? A recomendação é ficar com ele direto. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos ver avaliação e tratamentos, né, das escolioses. E vamos então dar continuidade. Vamos dar um descanso para vocês em relação às atividades, mas continuem estudando o material, né?
Vou deixar os slides para vocês também no portal e essa videoaula aí para vocês acompanharem. Então, até lá, pessoal, e fiquem com Deus.